Olá, querido ouvinte da Vinha FM, do nosso programa Batom e Bate-Papo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus para você, com certeza. E hoje nós vamos compartilhar um tema que vai ajudar você a compreender a respeito da bênção de Deus, como que ela se manifesta na nossa vida. O fato de você saber que é abençoado não significa que isso vai acontecer de uma maneira automática. É importante também que você exerça fé, que você possa contribuir para que Deus possa manifestar esta bênção na sua vida. Amém? Eu quero então, desde já, receber aqui as pastoras que estão comigo nesse programa, a pastora Marília e também a pastora Dalva. Bom dia, pastora Márcia, você, querida ouvinte, pastora Dalva. É tão bom, né, pastora Márcia, vir para o programa. Todas as vezes que eu venho, eu tenho meu coração incendiado, porque nós somos as primeiras a ser abençoados, né, Dalva? Verdade, a gente sai daqui com a palavra, nosso coração, é isso que Deus quer fazer na vida de cada ouvinte. Amém. Bom dia aos ouvintes, né, que estão ligados conosco. E eu creio muito que existe um tempo na vida de cada um que Deus quer fazer, pastora Márcia. E eu creio que esse programa foi feito para esse tempo. Com certeza, amém. Eu creio que a palavra que tem sido liberada, não apenas hoje, mas aquela palavra que o Senhor tem nos dado a cada semana, eu creio realmente que ela está penetrando no coração de cada ouvinte que está nos acompanhando durante esse tempo. E eu creio que essa palavra ela é como uma semente. E hoje não vai ser diferente. Amém. Essa palavra vai penetrar o seu coração e ela vai produzir resultado, porque a vida de Deus vai fluir de dentro de você. Amém? Bem, hoje nós vamos falar sobre mulheres que prosperam em tempos de crise. Muito bom. É claro que esta palavra ela se aplica tanto a homens como a mulheres, mas nós gostaríamos de aplicá-la na vida das mulheres, porque é claro que nós podemos prosperar em muitas áreas na nossa vida, inclusive financeiramente. E nós vamos compartilhar aqui a respeito deste assunto. Vou então ler um texto que fala a respeito desse assunto, que diz assim: sabemos que as crises são inevitáveis. Infelizmente, talvez não começou bem aqui, mas é uma realidade, amém? As crises são inevitáveis. O próprio Senhor Jesus contou uma história sobre construir a casa na rocha. Para quê? Para que ela pudesse ficar firme no tempo da crise, a ponto de suportar tempestades, ventos fortes. A Bíblia menciona muitas situações difíceis que homens e mulheres de Deus enfrentaram, como fome, escassez, lutas, tribulações, perseguições. Mas Deus não envia nada disso. Pelo contrário, Ele nos livra e nos guarda no meio da crise. Deus pode ir além e nos fazer prosperar em tempos de crise, como foi no caso de Isaac e também de José no Egito e outros que prosperaram muito e tiveram suas experiências registradas na Bíblia. Mas o que essas pessoas fizeram para superar esses tempos difíceis? Será que hoje esses princípios espirituais valem para nós? Bem, afinal, se é possível mesmo prosperar em tempos de crise, como é que isso acontece? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós queremos que esse programa possa abrir os seus olhos, possa mostrar principalmente às mulheres como superar as crises na sua vida, situações difíceis que cada uma enfrenta e como que você pode sair dessas situações mais enriquecida. Então, fique ligado, fique ouvindo, deixe essa palavra entrar no seu coração, porque eu creio que o Senhor vai falar com você sobre isso. Mulheres que prosperam em tempos de crise. Bem, gostaria então de começar aqui o nosso bate-papo e queria que você, Marília, comentasse já sobre
esse tema que nós estamos falando, né? Porque dificilmente as pessoas associam prosperidade com crise, não é verdade? Sim. Agora, por que a crise, é claro, ela nos lembra dificuldades, problemas, lutas. Então, o que nos leva a pensar na possibilidade de prosperar em tempos de crise? Pastora, essa afirmação, né, de prosperar em tempos de crise parece loucura, né? Como que numa crise você vai tirar um proveito e receber e ser próspero? Eu creio que o que nos leva a pensar nessa possibilidade é glorificar o nome do Senhor. Porque nós servimos um Deus tão grande, tão rico, né? Deus, Ele é rico, Ele é dono de tudo, do ouro e da prata, como diz a palavra. E nós podemos, em tempos de crise, experimentar do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, de 2 Crônicas 2:5, quando Salomão estava, depois que ele foi levantado, depois de Davi, quando ele estava construindo o templo. E ele fala o seguinte: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ou seja, a nossa bênção ela é proporcional, né, ao tamanho do nosso Deus. Amém. Então, em tempos de crise, é tempo de glorificar o Senhor. Não em nós, porque o que é que nós podemos fazer? Tempo de crise é o tempo que nós também somos testados, né, que não temos ali a condição, mas do Senhor vem. E é tempo de nós glorificarmos ao Senhor, de experimentar, né, a grandeza do nosso Deus. E quando todos olharem, vão ver, Deus fez isso. Pastora, mas também pela posição, né? Eu penso que nós podemos prosperar em tempos de crise porque nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. Sim. Amém. Né? É o que a Bíblia diz, né, em Gálatas. Exatamente. Herdeiros, nós temos, né, essa herança e temos direito, por Cristo, né, pela graça hoje, de prosperarmos, ainda que estejamos passando um tempo de crise. É verdade. Né? Ok, posição de herdeiro. É verdade. Sim. Mas nem todo crente realmente consegue aplicar isso na sua vida. Essa realidade, né, de herança, de herdeiro. Por isso que muitas vezes tem dificuldade de ouvir essa palavra e aplicar fé. Olha, você pode prosperar em tempo de crise. Normalmente, segurança é uma área que as mulheres são muito vulneráveis. Sim. Não é isso? Mexe muito com elas. É claro. Então, ela tem que ter certeza que está tudo certo, né, para garantir o resultado. Mas com Deus nem sempre é assim. É com emoção, né, pastora? Mas com Deus é com Você emoção. tem que correr riscos. É como o texto disse, né, o texto que nós lemos. Deus não envia crises. Deus não vai mandar tempestades, Deus não vai mandar doenças, Deus não vai retirar a bênção. Mas muitas vezes nós passamos por essas situações. Isso é inevitável. Homens e mulheres de Deus enfrentaram situações difíceis. Não vai ser diferente conosco. Agora, nós podemos sim associar prosperidade, bênção no meio da crise. Porque a Bíblia diz que é assim. Então, se a Bíblia diz, nós vamos crer. Amém. Amém? Agora, eu gostaria então que a gente mencionasse aqui algumas pessoas na Bíblia, principalmente mulheres, mas você fica à vontade para citar homens também, que prosperaram em tempo de crise, para que a gente possa mostrar situações que eu penso que hoje são semelhantes. Pastora Dalva. Pastor, eu gosto muito, muito da história de José. Porque eu penso que ele é um exemplo para nós de alguém que realmente... José no Egito. No né? Egito. Porque ele realmente passou um tempo de crise, um tempo longo. Né? Não apenas de sofrimento, mas de escassez. Depois veio todo aquele problema no Egito. Mas ele foi alguém que discerniu que ele poderia prosperar. Porque ele agiu com fé. Porque não havia nada naquele momento que ele poderia se apegar. No primeiro momento ele estava preso, né? No outro dia ele saiu como primeiro-ministro do rei, né? Depois a terra toda precisava ser plantada, mas depois veio uma fome muito grande. Ele foi alguém que se tornou grande em tempos de crise. É importante lembrar, porque às vezes alguns ouvintes eles não conhecem a Bíblia como nós conhecemos. Então, às vezes nós citamos e a pessoa pensa, gente, quem é esse José, né? Uma vez estava conversando com uma irmã e ela falando, olha, quando vocês falam lá
é de Abraão, de Daniel. Eu fico pensando, gente, esse povo, quem é esse seria? povo? Ela falou, eu não consigo me localizar assim na história. Ok. Então, José, de fato, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Exatamente. E ele entrou na terra do Egito como escravo. Exatamente. E o final dele foi glorioso, porque ele se tornou governador Coisa linda. né, daquela terra. Era o segundo homem mais poderoso depois de Faraó. E a Bíblia registra, é maravilhoso ler a história dele, né? Demais. O final, principalmente. Porque a Bíblia registra e fala que ele, através do trabalho de José, ele tornou o Faraó um homem riquíssimo. E é claro que José também enriqueceu. E a família dele, né, pastora Márcia? Porque tudo Sim. aquilo que ele recebeu ali não ficou somente para ele. Ele pôde abençoar seus irmãos, Não, seu ele pai. deu a melhor terra para a família, para de Jacó José. e os seus outros irmãos e toda a família deles. Tremendo Que era a demais. terra de Gósen, que era uma terra boa para pasto, para rebanhos. Então, assim, a Bíblia mostra claramente, mas o tempo de crise, ele foi real. Pastora, Não foi sabe- automático, né? Ele não Não fez uma foi oração, automático. um jejum e Foi um as portas processo. abriram. Ele teve que manter-se fiel ao Senhor Perseverou. no tempo da crise. antes dele chegar lá, ele foi jogar num poço, né? Quando ele foi vendido, ele ficou num poço lá, depois passaram os mercadores para comprar, então teve depois chegou lá, depois foi para a prisão, né, pastora Márcia? Isso fala também de uma perseverança. Mas tem um personagem na Bíblia, assim, que me encanta demais, a experiência que ele teve em tempos de fome e crise, foi Elias. A Bíblia fala que Elias, dá uma retrospectiva aqui para o nosso ouvinte, né? A Bíblia fala que Elias, ele era um profeta de Deus, ele profetizou um tempo de escassez, né? Um tempo de fome. Mas no meio de fome, isso está lá em 1 Reis 17. A Bíblia fala que nem orvalho nem chuva, por anos, Iria cair. né? E aí, isso foi algo que Deus profetizou na vida dele. Mas olha o que Deus fez com Elias. Nesse tempo de chuva, o Senhor falou, retira-te daqui e vai lá para torrente de Querite. Olha o que Deus fez. Ele falou, lá você vai beber da torrente e eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Gente, a Bíblia fala que os corvos que eram pássaros vinham, traziam pela manhã pão e carne e também à noite. Então, num tempo de crise, um tempo que não tinha onde ele arrumar água para beber e nem nada para comer, Deus mandava um passarinho trazer. Isso é tremendo demais, né? Você vê que Deus sustenta, né, o povo dele no meio da crise. Ele pôde experimentar a provisão de Deus num tempo que não tinha água, que não tinha comida. É como se fosse um McDonald's, né? Eu brinco que Deus levava lá para ele. É precioso ver o cuidado de Deus, né? Sem dúvida. Agora, como vocês mencionaram aí 2 homens, vou mencionar 2 mulheres. Afinal de contas, nós estamos falando verdade. de mulheres que prosperam no meio da crise. Eu quero mencionar aqui, primeiramente, Rebeca, que eu vou também usá-la como exemplo ao ministrar aqui a palavra de hoje. Então, Rebeca, mulher de Isaac, ela era nora de Abraão. Então, ela foi alguém que experimentou a prosperidade no meio da crise. Então, a Bíblia fala em Gênesis 26 que veio um tempo de fome, de escassez, de dificuldade, e ela e Isaac tiveram que enfrentar e passar por aquilo. Mas a Bíblia diz que no meio daquela crise, no meio da terra seca, daquele tempo árido, eles plantaram e eles colheram, prosperaram e ficaram ricos. Eles enriqueceram no meio de uma situação difícil. Então, é claro que quando a Bíblia menciona Isaac, ele está falando também de Rebeca, porque eles eram casados e eles estavam juntos ali. E uma outra mulher é Ruth, porque Ruth é conhecida na Bíblia como Ruth a Moabita. Ela não era do povo de Israel. Ela saiu, então, da sua terra, Moabe, e ela foi para Belém juntamente com Noemi. E Belém significa a casa do pão. E ela chegou ali numa condição difícil, não tinha nada, e de repente Deus se agradou dela, da postura dela, em honrar a sua sogra, em ter realmente, ela assumiu, ela
podemos dizer, ela se converteu, né, quando ela fez aliança e disse: o seu Deus é o meu Deus, porque ela creu na provisão de Deus. E a Bíblia diz que a história dela foi completamente alterada. Ela casou com o homem mais rico da terra. Olha que bênção. É verdade. Então ela chegou ali e eu penso que aquela situação difícil, ao princípio, não era um bom testemunho, né? Porque as pessoas deviam olhar e falar assim: olha, espera aí, que Deus é esse? O que está acontecendo? Eles saíram daqui, mudaram e agora voltaram sem nada, percebe? Mas de repente, no meio daquela situação, Deus se levanta e Deus se mostra, o Deus de Ruth. Então, essas duas mulheres, elas de fato experimentaram isso aqui. Eu acho que não é diferente hoje para nós, não. Nós, como mulheres, precisamos sim olhar para essas mulheres na Bíblia e entender que alguma coisa aconteceu ali. Uhum. Alguma coisa elas fizeram para que fosse desencadeado. Eu não quero associar aqui a bênção a merecimento, porque você fica pensando que você precisa fazer algo. Mas é claro que o fato de crer, de aplicar fé, é uma atitude, é uma decisão individual. Então, nós precisamos entender isso. Essas pessoas aqui, elas creram. Por isso, elas experimentaram. E quando crer, acho que o crer, pastor, ele está relacionado com a nossa atitude, né? Porque eu creio, eu faço em cima daquilo que eu creio. A minha atitude, a base da minha atitude é o que eu creio. Se eu creio que Deus não vai fazer, eu vou ficar com medo, eu vou fazer aquilo que eu acho naturalmente que é o melhor. Mas se eu creio, eu vou buscar a Deus porque eu sei que é dele que vai vir. Verdade. Eu sei que a direção virá dele e ele vai me abençoar. Então, a minha fé, ela precisa estar firmada naquilo que Deus vai fazer, não o que eu posso fazer. Quando nós falamos dessa questão da fé e compartilhamos essas histórias bíblicas, né, que são reais, eu penso que a maioria das pessoas não tem dificuldade em crer nelas. Mas elas têm dificuldade em aplicar aquilo na sua vida. Exatamente. Porque, vamos colocar aqui o exemplo de Rebeca, que eu disse, esposa de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Deus havia liberado uma promessa para Abraão, falando que ele iria ser abençoado e toda a sua descendência, e que Deus ia dar a ele toda aquela terra. Então, de repente, ali, Rebeca poderia pensar, falou, não, essa palavra foi para Abraão. Para nós, não. Hoje é diferente. Não é isso que nós ouvimos? Sim. Não, hoje é diferente. Então, ela poderia ter a mesma atitude que algumas mulheres têm hoje, de acreditar apenas que a bênção é para o outro. Não, o pastor é abençoado. Né? Aquele irmão que é próspero é abençoado. Ah, mas eu... Percebe? Então, tomar aquilo na sua vida é a dificuldade que muitos têm. Porque entra a dúvida, entra a incredulidade. Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso aqui. Nós começamos a falar sobre herdeiro, né? Você mesmo mencionou, né, pastora Dava? Então, a Bíblia menciona, Isaac era herdeiro de Abraão. Mas mesmo assim, ele passou por crise difícil. Pastora. Agora, só para eu concluir aqui a pergunta. E a Bíblia diz que ele prosperou. Ele passou e prosperou. Esse foi o resultado. Agora, qual que é o segredo, então, desse resultado inesperado? Porque tem um segredo. Você mencionou José. Ok, a história mostra. Mencionei Isaac, Rebeca, Ruth. Mas espera aí. Qual que é o segredo, então, de você sair de uma crise mais rico, próspero? Tem alguma coisa aqui? Gostaria que a gente comentasse alguns pontos. Eu não penso que é um apenas, mas alguns deles. Olha, Marília. Isaac, ele era o filho da promessa, né? Deus falou, Deus prometeu a Abraão. É uma promessa grande demais, né? Que a sua descendência seria numerosa, como ali as estrelas do céu, como as areias do mar. E a Bíblia fala que Deus deu toda a herança. A Bíblia também fala que Abraão era muito rico, né? Ele tinha gados, ele tinha posses, ele tinha muitas riquezas. E é interessante ver esse texto aqui. Por quê? Porque Isaac ele não precisou conquistar nada. Ele não precisou construir nessa situação dessa crise aqui, dessa escassez, ele já era filho. Simplesmente, o que Isaac teve que fazer? Ele precisou apenas receber. Ele precisou apenas se apropriar, porque ele era filho de Abraão. Ou ele era filho do homem muito rico.
Então, ali, eu creio que Isaac, ele tomou posse, né, daquela herança. E aí, lá em Gênesis 13, fala que Abraão era muito rico, ele possuía gado, prata e ouro. E ele deu tudo que ele possuía a Isaac. Ou seja, Isaac, ele se colocou numa posição de receber. Aquilo que a gente acabou de falar, né, pastora Márcia? Porque não adianta você ter uma herança enorme, mas se você não se apropriar dela. Então, eu penso que o segredo aqui inicial, lógico que depois ele também plantou, mas foi se apropriar da herança. Isaac aqui, ele aponta para nós hoje, né? Os filhos da nova aliança, exato, né, porque a Bíblia fala em Gálatas 3, 29, diz assim: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Olha, se sois de Cristo, está falando daqueles que nasceram de novo. Isso. Aqueles que, de fato, estão incluídos na nova aliança. Então, nós temos aqui a mesma posição de Isaac, que herdou tudo de Abraão. Mas, ainda assim, ele passou por dificuldade. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 26, 1, 14, diz que Isaac semeou naquela terra e ele enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, olha só, a ponto de chamar a atenção dos próprios moradores da terra. Agora, o texto não começa assim. Vamos ler aqui de trás para frente. Porque aqui é o resultado. Mas o texto de Gênesis 26 começa dizendo: sobrevindo fome à terra. Então, qual é o segredo, pastora Dalva, hoje, para que a gente possa ter essa mesma experiência que Isaac e Rebeca tiveram? Se você quiser falar a respeito de Isaac ou de Rebeca, fique à vontade. Pastor, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendo nesse texto é que eles não olharam para as circunstâncias que estavam em volta deles. Eles olharam para o Senhor e para a direção que Deus deu. Deus deu uma ordem: não saiam da terra, né? E não vá para onde vocês estão achando que é melhor. Fiquem aqui. Então, eles obedeceram. Eu acho que um dos critérios para nós não só sermos bem-sucedidos e abençoados, nós já somos, mas bem-sucedidos é quando nós seguimos a direção do Espírito e não aquilo que nós estamos vendo. Porque, às vezes, nós somos tentados a fazer o que nós estamos vendo. E muitas mulheres, elas não confiam que o marido está indo na direção certa. E às vezes ela quer dar o pitaco, né? Não, nós não vamos. Rebeca poderia ter feito isso. Não, Isaac. Vamos pro Egito, porque lá é que está tendo comida. Não vamos ficar aqui não, que aqui está tendo fome. Mas ela seguiu a direção que Deus deu para Isaac. Né? Então ela se incluiu naquilo que Deus estava fazendo na vida de Isaac. E ela também fez parte. Eu creio que aqui é importante nós também identificarmos com Rebeca. Sim. Como mulher. Uma mulher que passou por essa crise e que prosperou também. Junto com seu marido. Porque na hora da crise, ela estava ao lado dele. Sim. Na hora da prosperidade, ela também usufruiu da bênção. Exatamente. Então, Rebeca, ela certamente é esse exemplo para nós hoje. Porque ela estava incluída ali nessa experiência. Agora, essa questão mesmo, como que as mulheres reagem ao lado dos seus maridos no meio da crise? Pastora Marília. Porque a Bíblia diz que além da dificuldade financeira, da fome, da escassez, teve um problema conjugal ali. Né? Porque Isaac mentiu que Rebeca era sua irmã. E a Bíblia diz, então, que ela consentiu. Não menciona que ela discordou. Mas, mesmo assim, depois Deus os abençoou naquele lugar. Então, a minha pergunta é, afinal, os erros ou as falhas de um dos cônjuges pode impedir a bênção de Deus? Como lidar com isso? Porque, como a Dalva mencionou aqui, na hora da crise, todo mundo pensa, gente, o que eu vou fazer? Não é isso que você pergunta? Não, mas o que nós vamos fazer? E, às vezes, a mulher está esperando a direção do marido. Tem algumas que nem esperam, né? Ela já dá a direção. Mas a questão aqui de ouvir a direção de Deus. E Deus fala, não, vocês não vão fazer nada, fica aqui. É mais difícil ainda. Sim. Não é mais difícil? Muito mais. Então, eu queria que a gente comentasse essa questão da posição da esposa. Porque a Rebeca aqui fala isso. O marido errou,
né? Ele foi repreendido ali pelo rei, né, daquela terra, Abimeleque, e depois Deus ainda abençoa. Como é que é isso? O que nós aprendemos hoje com Rebeca, Marília? Pastor, eu tenho falado muito isso, e ontem, por sinal, eu estava numa reunião discipulada, eu gastei muito tempo compartilhando exatamente sobre esse assunto, né? Acho que é um momento que a gente está, um momento de crise que tem acontecido com muitas pessoas e acaba que muitas têm experimentado isso também. Não adianta, né? O casamento não é um contrato, o casamento é uma aliança. E a aliança implica em você estar junto em todo momento. Então, no momento de escassez, inclusive lá no dia do casamento, a gente faz um juramento, né? Estou com você na hora da alegria, da tristeza, da abundância, da escassez. Bem, muitos fazem, nem todos, né? Eu acho que esse é o momento do teste da aliança, que a mulher aqui, por exemplo, o marido errou. Fez um negócio errado, né? Mentiu no caso dele. Eu acho que a mulher aqui, ela precisa ser sensível e ir para Deus. Eu acho que ela precisa, primeira coisa, clamar por misericórdia, né? Porque o homem, ele foi colocado no casamento para ser o cabeça e para dar direções. Mas não significa que ele não vai errar. Deveria, né? No caso ali, ele errou e o Senhor veio com a misericórdia. Agora, a mulher, eu penso assim, que quando você se coloca diante de Deus, no casamento, em orar pelo seu marido e pedir ao Senhor para reverter essa situação, porque Deus pode, né? Pedir sabedoria. Então, a mulher, ela tem um poder muito grande de interferir, não falando, pastora, mas orando. Eu acho que a mulher precisa se colocar ali, às vezes não falando para ele o que ele tem que fazer, aí apontando os erros. Uma coisa eu creio que apontar os erros para o marido, não. Mas também não tem nada de errado da mulher comentar. Não significa que ela vai ser omissa, que ela não pode falar. Acho que depende muito da motivação, da maneira como ela fala, como ela coloca. Ela está ali como uma auxiliadora. Que auxiliar é esse que na hora, né, da situação difícil não fala nada. Talvez ele não está vendo. Então, eu acho que é a maneira como a esposa faz. É. Então, isso é muito importante, porque vai acontecer sim. A família vai passar, às vezes, por uma situação difícil e pode ser algo errado que o marido fez. Mas qual é, então, a posição dessa esposa? Porque era exatamente o contexto de Rebeca, pastora Dalva. Acho que muitas esposas, pastoras, elas falam quando não é necessário e são omissas quando necessário. Eita, aí realmente agora complicou. Porque às vezes elas falam muitas coisas, porque a mulher gosta de falar e às vezes ela fala sem um propósito. Fala por falar. Falando palavras sem ter consciência. O marido chega e ela começa a falar, e às vezes o marido não para ouvir, porque ela está sempre falando. Mas naquele momento que ela precisa realmente se posicionar, quando o marido está prestes a fazer algo errado, ou quando o marido fala alguma coisa errada, quando ele se posiciona de forma errada, ela se omite. Né? Que era o momento dela falar. É interessante você falando isso, Dalva, porque a Bíblia menciona também uma esposa que é Abigail, que foi a segunda esposa de Davi, e ela era casada com um homem chamado Nabal. Sim. E a Bíblia fala que ele era um homem rude, insensato, né, muito duro. E ele, em vez de agradar Davi, porque Davi estava vivendo ali, e a Bíblia relata que Davi também, os homens de Davi, guardavam as terras de Nabal, né, contra os inimigos. Em vez dele ser grato e até tratar bem a Davi, não, ele simplesmente rejeitou, não quis ajudar, recusou o pedido de Davi. E aquilo gerou uma situação difícil entre Nabal e Davi. Agora, ela entra em cena justamente para consertar um erro do marido. Sim. E a Bíblia fala que ela foi até Davi, sem o marido saber, né? Levou alimentos para os homens de Davi ali, serviu. E foi abençoada, porque aquilo aplacou a ira. Impediu a morte de muitos, né? A morte do marido e com certeza poderia ser dela e de toda a casa. Sim. Então, existe realmente uma sabedoria em fazer conciliação. Eu acho que falta isso muitas vezes para algumas mulheres. No momento da crise, saber dar a palavra certa. Sim. Ou saber o momento certo de se calar. Pastor, e uma outra coisa também que eu acho que pedir ajuda, né? Porque para a pessoa certa. Nós vivemos a vida da igreja e nós somos, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu creio tanto no poder do discipulado.
A Bíblia fala também que na multidão de conselhos há sabedoria. Para que passar por uma crise sozinha, sem abrir? Então, se o marido errou, se tem dificuldade ela de falar ali, procura ajuda do líder, né, de um outro homem, expõe a situação. Eu creio muito nesse conselho que vem de Deus. Né, e que é falado de uma maneira, porque às vezes também, pastor, tem um problema. Às vezes a mulher até fala, e até fala com sabedoria, mas tem homens que têm dificuldade de ouvir a mulher. Com certeza. E aí é a hora, então, de ter um homem de Deus para falar na vida dele. Então peça ajuda, né? Procura o pastor, procura um discipulador, um líder, fala, nós estamos passando por esse momento, sem querer expor, porque se você fala a coisa certa para a pessoa certa, você não está expondo. Não está expondo seu marido. Se você compartilha com a liderança, com certeza Deus vai usar esse homem de Deus para falar na vida desse marido. Então eu gostaria de já entrar aqui numa situação que é muito comum hoje entre as mulheres cristãs. Você mencionou essa questão aí, às vezes, do marido também ter uma postura sábia, né? Agora, a mulher cristã, ela pode esperar ser abençoada no meio de uma crise, mesmo quando ela é a única pessoa crente na família? Como, então, que ela vai agir? Porque ela não pode esperar essa atitude desse marido incrédulo que não teme a Deus. Então, como que ela faz diante dessa situação? As circunstâncias estão difíceis. A crise está ali acontecendo. Mas o marido, não adianta argumentá-lo e dizer, vamos orar. Então, como essa mulher pode agir? Será que tem esperança para ela? Eu vou deixar essa pergunta aqui e nós vamos para um pequeno intervalo. E nós vamos voltar falando desse assunto. Mulheres que prosperam no meio da crise. Estamos de volta falando hoje sobre o tema Mulheres que prosperam no meio da crise. Eu não sei se você está passando por uma crise, mas é claro que crises são inevitáveis. Como nós mencionamos aqui no início do programa, o próprio Jesus alertou a respeito de construir uma casa na rocha e não na areia. Ele estava falando ali de edificação da vida espiritual e pode se aplicar também em outras áreas da sua vida, como casamento, por exemplo. Então, a rocha aqui é Cristo, é colocar a confiança nele. Mas Jesus disse que a chuva iria vir, os ventos iriam soprar, e aí, como que seria o resultado? Essa casa iria permanecer ou não? Então, percebe? Todos nós estamos incluídos aqui. Existem momentos difíceis, sim. Alguns são mais difíceis do que outros. E eu deixei aqui uma pergunta. Então, uma mulher cristã, ela pode esperar ser abençoada no meio da crise, quando ela é a única pessoa crente ali na família? Então, ela é a única que crê realmente. Então, o que ela pode esperar? Porque é claro que esse marido, ele não vai orar, às vezes jejuar, buscar a Deus para tomar uma decisão, não é verdade? Uhum. Não é o caso aqui, como nós mencionamos, o exemplo de Isaac e de Rebeca, que passaram uma situação difícil, mas eles temiam a Deus. Mesmo errando, falhando em algum momento, depois eles reconheceram. E Deus retomou ali e os abençoou. E essa mulher, então, como que ela deve agir? Pastora Dalva. Pastor, eu acho que é uma situação mais difícil porque o homem realmente ele é colocado como sacerdote, aquele que se coloca, né, diante de Deus pela família. Mas quando isso não é possível, quando o marido é ímpio, ele não conhece o Senhor, eu penso que a mulher vai assumir esse papel diante do Senhor, de buscar o Senhor pela família. E a senhora me ensinou uma coisa há muitos anos atrás, pastora, e que mudou a minha forma de lidar com meu marido e na minha casa. Sim, até meu marido... eu quero saber o que é. Meu marido não é ímpio, não era na época também, mas a senhora me ensinou que ele é aquele que dá a última palavra. E tem coisas que a gente não tem controle na última palavra. É e essa última palavra pode ser errada, né? E aí um dia a senhora falou, e se ele errar? Né? O que você vai fazer? Você vai tomar a frente? Você vai fazer por ele? Aí a senhora falou, não. Você vai orar para que ele não erre. Porque se ele errar, vai te atingir. Mas se ele acertar, também vai te atingir.
Amém. Então, Deus pode guiar o coração sim, do homem que não teme a Deus por causa claro. da esposa. É, E um por amor a exemplo ela. clássico é Esther. É verdade. Esther, ela estava debaixo de uma sentença de morte junto com o seu povo, os judeus. E quem que deu a sentença? O rei, o marido dela. O rei, o marido dela. Ela estava realmente ali numa situação muito difícil. Mas ela não confrontou o marido, ela não disse que ele era irresponsável, que ele era arbitrário, sabe? Tudo que ela poderia ali dizer e até forçá-lo, né? Aham. Mas ela não fez isso. No entanto, assim, o rei, ela ganhou o coração do rei. Como que é possível ganhar o coração de um rei naquelas circunstâncias? Ele dominava sobre muitas terras ali, príncipes, reinos. Mas, no entanto, Deus a honrou. Porque, de fato, ela era a única ali que temia a Deus naquele palácio. Em Pastora Marília. Em Provérbios 31, você vê Deus descrevendo essa mulher virtuosa, né? E tem um versículo que fala que o coração do marido confia nela. Eu creio que mesmo aquele homem, aquele marido que não conhece a Deus, ele realmente pode reconhecer a mão de Deus através da esposa, né? Que é o cumprimento desse versículo. Mas eu também queria dizer que tem uma outra maneira, que é ela se apropriar das promessas do Senhor para ela e para a casa dela. Porque se o marido não tem como se apropriar e não crer, ela tem que crer para a família toda. E lá no Salmo 1, por exemplo, a Bíblia fala que nós somos plantados, né, junto a ribeiro de águas. E no devido tempo nós vamos dar o nosso fruto, a nossa folha não vai murchar. Eu acho que essa mulher que crê nessas promessas, que ela chama a existência essa promessa para a família, para o marido em algum momento vai perceber a vida de Deus. E ele vai confiar, né? Ele vai, então, se colocar debaixo dessa bênção. A Bíblia mesmo fala que a mulher ganha o marido, né, pastora Márcia, dentro de casa. Às vezes até calada, por causa de quê? Do testemunho. Então, esse testemunho de confiar em Deus, esse testemunho de não ser abalado nas circunstâncias. Olha, uma mulher de Deus, uma mulher que crê nas promessas, que vive na dependência de Deus, ela atrai o favor de Deus. E o marido dela vai ver Deus na vida dela. Amém. E vai também querer esse Deus, né? Olha, tem um versículo aqui na Bíblia que eu faço questão de ler, porque o princípio espiritual aqui, ele se aplica a isso que eu falei. Em 1 Reis 11, 34, tem uma palavra de Deus aqui para Salomão. Salomão foi um rei, né, muito poderoso, riquíssimo, mas no final da sua vida, ele se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele se envolveu ali com a adoração de ídolos, por causa das mulheres com quem ele casou. Mas o texto diz assim, Deus diz para ele, porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo. Então Deus deixou claro, eu não vou fazer isso por causa de você, Salomão. Vou fazer isso por causa de uma outra pessoa, por amor de Davi, a quem elegi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Eu acho muito interessante porque essa expressão aqui, por amor de Davi, ela aparece muitas vezes na história aqui de Israel. Então, Deus fez por amor de outro. Outro que, de fato, agradou o Senhor, o outro que creu, o outro que se humilhou, o outro que buscou. E eu penso que nesse caso aqui, esse outro pode ser a esposa, pode ser você, esposa, que está às vezes passando uma situação difícil, uma crise, por causa de um erro, uma decisão errada do marido. Mas mesmo assim, a bênção de Deus pode se manifestar por amor a esse que buscou o Senhor. Tremendo isso, hein, pastor? Isso é poderoso. E eu penso que essa palavra se aplica a nós também. E a você, mulher, que está nos ouvindo. E eu creio que nós temos, sim, muito a aprender com essas mulheres de Deus, citadas na Bíblia, que passaram por crises, mas que saíram enriquecidas delas. Agora, eu gostaria também de abordar aqui essa questão da promessa. Então, a promessa é para todos nós, filhos de Deus. Por que uma mulher de Deus
ela pode esperar prosperar mesmo em tempos de crise? Por que ela pode esperar? Qual é a promessa na Bíblia para ela sobre isso? Gostaria que a gente lesse aqui e mostrasse que de fato existe a promessa. E a crise não anula a promessa. Sim. Pastora Dalva. Eu gosto muito de um texto que está em Isaías 54:17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Então, não tem nada que possa atingir aqueles que estão debaixo da herança. Porque o Senhor falou, eu estou dizendo, né, que isso não vai te atingir. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, pastor, a crise está para todos, vai atingir todos. E eu sou um deles. E aí, ouve noticiário, fica triste, fica com medo. E o diabo aproveita também dessas coisas para gerar esse medo, né? Mas a nossa confiança é que, como no povo de Israel estava no Egito, e o Senhor mandou as pragas chegavam até o Egito. Lá havia morte. Mas no arraial do povo de Israel não havia. É verdade. Porque o Senhor os guardava. E eles estavam no mesmo mesmo lugar. lugar. O mesmo para todos. Exatamente, né? estavam no mesmo lugar. Mas não atingia. Porque nada pode atingir, porque o Senhor nos guarda. É verdade. Amém. Eu sou uma colecionadora, né, da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que prometeu, fiel para cumprir, né, pastora Márcia? E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em todas as suas promessas tem o sim e o amém. Então, a pergunta é, há alguma promessa na Bíblia sobre prosperar em tempos de crise? Há muitas. E eu acho que essa tem que ser a nossa prática, né? A Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando nós somos cheios da palavra, em tempo de crise é tempo de usar a dispensa, né? É tempo de você ir lá, e a Bíblia fala que nós somos dispenseiros de Cristo, tá cheio da palavra, você vai lançar a mão da promessa. Mas tem duas que são as minhas preferidas, né? Lá em Deuteronômio 28:8 fala, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares à mão. Olha que coisa linda. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha, nós somos colocados numa terra. Que terra que é essa? É o meu casamento, são os meus filhos, a minha terra é a minha cidade, a minha terra é a igreja que eu pastoreio, a minha terra é o estado, é o país. Então eu posso reivindicar. E muita gente fala, não, mas essa promessa é lá da velha aliança. Mas nós não estamos debaixo da lei, né? Estamos debaixo da graça. Em Filipenses 4:19, uma quentinha no Novo Testamento fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou não é uma, outra, talvez, não. Cada uma, né, pastora Márcia, das nossas necessidades. Então, acho que nós precisamos vir aqui para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor disse que o Senhor vai cumprir. Então, a minha necessidade é um emprego para o meu marido. A minha necessidade é saúde. A minha necessidade, né, nesse momento, é algo que eu estou precisando, é chegar para Deus e falar que Ele prometeu. Então, aquele que prometeu vai cumprir. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Na Bíblia tem um princípio espiritual também que fala a respeito disso que nós estamos falando, como que Deus, Ele age na vida de uma outra pessoa. No caso aqui que nós estamos falando é o marido. Às vezes não é ele que orou, não é ele que buscou, mas Deus vai fazer por causa da oração daquela esposa. Então, eu penso que a nossa postura como mulheres de Deus, ela é essencial no momento da crise, para que a família toda seja preservada e seja abençoada. Amém. Deixe-me ler aqui. Então, em Provérbios 21, no versículo 1, diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, eu creio que aqui o rei está falando daquela pessoa que está ali numa posição de autoridade. Autoridade delegada por Deus, reconhecida, né? Então, a Bíblia fala a respeito do marido, que de fato é a Bíblia que define e o coloca numa posição de cabeça. Alguém que vai tomar decisões.
Então, é o que nós estamos falando. Como que essa mulher aqui, ela vai ser abençoada se ela está percebendo que o marido não está agindo de uma maneira sensata, né, e que vai comprometer todo mundo. Às vezes ele quer fazer uma mudança, mudar para um outro país. Às vezes ele quer abrir um negócio. Então, tem tantas situações, na é verdade. Então, a Bíblia diz aqui que o Senhor inclina o coração do rei. Vamos mudar aqui para o marido. Para onde ele quer. Agora, será que Deus vai fazer isso assim de uma maneira agredindo ali o livre-arbítrio da pessoa? Não. Claro que Deus respeita. Mas Deus vai fazer por causa do amor dele a essa esposa que clama, que busca e que vai esperar Deus agir e inclinar o coração do marido. Deus cerca, né, pastora Márcia? Eu sempre ouço muito a frase que as pessoas falam, eu tenho medo, porque o meu marido, ele tem o livre-arbítrio. Então, ele vai escolher errado, porque ele pode escolher. Mas se a esposa se posicionar em oração e clamar a esse Deus que pode mudar o coração do marido, o Senhor vai cercar o marido de alguma forma, claro, e conduzi-lo para onde ele quer conduzir. Claro. E às vezes muitas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito de pastores, da família do pastor, ou de pessoas que às vezes ela está ouvindo ali e ela pensa que ele sempre tomou decisões exatas. Ou a pessoa sabe o que fazer. Bem, ela vai ser guiada por Deus. Sim. Eu me lembro, quando nós moramos na Inglaterra, há muitos anos atrás, nossas filhas eram pequenas ainda, e quando eu estava ali, a Luísio e eu, ele recebeu uma proposta de ficar ali, de começar uma igreja, de abrir igrejas em países na Europa, até porque ele ministrou ali o cursão e os irmãos da igreja, né, ficaram maravilhados, trouxe um avivamento para a igreja. E ele então me perguntou, olha, eu recebi essa proposta, o que você acha? E eu fico pensando, eu poderia pensar assim, vamos escolher então um país da Europa. Naquela época né, tinha tanta coisa assim interessante, ainda tem hoje, né? Mas eu lembro que eu falei para ele uma palavra, eu disse assim, olha, a Márcia, eu não tenho nenhum chamado específico para nenhum país da Europa. Se você tiver, eu vou com você. Coloquei na mão dele. Mas é claro, eu fui orar. Eu fui orar e falei, Senhor, guia o coração do meu marido. Amém. Eu sei que ele estava orando, mas mesmo assim eu fui orar. Falei, porque o Senhor tem um propósito para ele e para mim. Tinha mesmo. Que era a Igreja Videira. É verdade. Que era o Ministério Radicais Kids. E hoje nós temos igrejas na Europa, mas foi porque Deus fez no tempo dele, da maneira dele. Então Deus nos trouxe de volta para o Brasil, porque houve ali uma entrega completa. Eu poderia dar a minha opinião e até dizer para ele, eu gosto demais da França, da Suíça ou algo assim, mas seria como Ló, diante das Campinas Verdes, né? Tomando uma decisão ou influenciando o marido ali, simplesmente com base no interesse pessoal. Sim. Apenas uma coisa de momento. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Em Provérbios 14. Eu penso que essa sabedoria está muito ligada a esse discernimento espiritual, né, da mulher que realmente vai para Deus e discerne, às vezes, aquilo que o marido não discerne. Mas é uma percepção que Deus dá. E eu gosto muito do texto de Tiago 1,5, que fala, todos que precisam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E eu faço desse texto assim, quase que uma oração diária pelo meu marido. Eu oro tanto para Deus dar sabedoria, né? Sabedoria para tantas coisas que nós precisamos, sabedoria para administrar a nossa casa, para administrar a igreja, para pregar, né? Sabedoria para discipular. Hoje nós acompanhamos um estado, são mais de 100 igrejas. Eu falo, Deus, que intervenha, traz, né, aquilo que é do Senhor. Então, nós como mulheres, nós temos esse poder diante do mundo espiritual de realmente, né, ter essa sabedoria de ouvir de Deus e ter a palavra temperada, né, e liberar essa bênção na vida dos nossos maridos. É precioso que a Bíblia fala que não é o homem que edifica, mas é a mulher que edifica. De que maneira? Com sabedoria. Amém. E é aquela sabedoria que vem na hora que você está orando, na hora que você está ali em Deus, o Espírito discerne. É verdade. Né, e dá as direções que Deus dá. E eu já vi,
pastora Márcia, mulheres testemunhando que muitas vezes ela percebeu o marido tomando uma decisão em algum negócio e ela ficou ouvindo o marido decidir. Mas dentro dela, ela sentiu que não estava indo no caminho certo. Ela não entendia o porquê, porque ela não entendia os negócios do marido. Mas ela tinha uma percepção espiritual dentro dela. E ela falou que foi orar. Falou, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu não estou sentindo paz. Eu acho que isso aí não é bom para o meu marido. Então, eu quero que o Senhor livre ele de fazer um negócio, se esse negócio for errado. Pastora, ela disse que o marido dela chegou em casa e falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a hora que eu fui assinar os cheques, eu falei, não vou fazer isso hoje. Aí disse que a outra pessoa que estava negociando falou, não, nós já fechamos, vamos fazer. Ele falou, não, eu não sei o que é, mas eu vou adiar esse negócio. E ele adiou e no outro dia ele descobriu que não era um bom negócio para ele. Olha só. E ele desistiu por causa da oração da esposa. Glória a Deus. Eu tenho um testemunho, só que no final não foi muito feliz não, mas a gente aprendeu muito. A gente morava aqui no Jardim América ainda, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, e eu me lembro que a época que computador era assim, era uma coisa caríssima, né? Ainda é um pouco, mas naquela época era muito caro. Eu lembro que a gente tinha um laptop, né, aqueles grandões assim, e a gente estava precisando de dinheiro para pagar alguma dívida. Eu me lembro direitinho que o Naor, ele anunciou, acho que foi no jornal, para vender aquilo. E a gente estava em casa, aí tocou a campainha, chegou um casal super bem vestido, com carro novinho. Ai, a gente quer comprar e tudo na hora. Meu coração fechou. Falei, não tinha motivo para fechar, para vender para aquele casal. Fui para o quarto orar. Falei, Senhor, que coisa, mas parece que não é para vender. Aí eu cheguei na sala, fiquei meio que fazendo sinal assim, para ele, né? Não vende, não. E aí chamei ele, falei, nossa, parece que eu não estou sentindo paz. E eu me lembro que naquele dia eu falei, nossa, nós estamos precisando de mais. Aí o pessoal bem vestido, chegou assim, vendeu o computador. Nunca mais deram um cheque. Depois fomos compensar esse cheque, era um cheque sem fundo. Perdemos aquele computador, nunca mais vimos e fomos descobrir depois era uma quadrilha. Nossa. E aí nós aprendemos tanto. Eu lembro que depois ele até chegou para mim, né? Eu tenho liberdade de falar que ele já até testemunhou isso em culto. Falou, amor, me perdoa, porque eu acho que Deus realmente falou com você. Eu não sabia explicar, pastora Márcia, mas o Senhor queria nos livrar, né, daquele prejuízo. Mas por outro lado, nós aprendemos, né, a discernir a voz de Aprendeu Deus, com a o dar erro, crédito naquilo que Deus fala, as impressões do Espírito. Eu acho que muitas vezes nós ignoramos essas percepções espirituais por não ter a certeza, né, de que de fato é o Senhor que está fazendo. Mas eu penso que a gente deve seguir igual a placa de trânsito, né? Na dúvida, não ultrapasse. Exatamente. Porque se você não tem ali o testificar e a completa paz e certeza, o melhor é não fazer realmente. Agora, a Bíblia fala também de um princípio espiritual tão importante que eu penso que se aplica aqui em relação a nós, sobre transferência de riquezas. Então, nós começamos falando aqui de exemplos de homens e mulheres de Deus na Bíblia que passaram por crises e que prosperaram no meio daquela situação difícil. E a Bíblia fala também no caso de Isaac. Isaac e Rebeca, um casal que passou por situações difíceis e que eles experimentaram isso aqui, a transferência de riquezas. Ou seja, Deus tira de um e dá para outro. É claro que Deus não faz isso de uma maneira injusta, porque Deus é justo. Mas Deus, ao mencionar aqui Isaac, ele fala que naqueles dias ali da grande fome que eles estavam passando, Deus promete dar a ele a terra dos seus inimigos. Porque ele já tinha falado isso também para Abraão. Falou, olha, toda essa terra aqui vai ser sua. Porque aqueles povos ali eram povos ímpios, incrédulos, eles eram idólatras. Então havia muita coisa corrupta, cruel envolvida ali, e Deus não se agradava daquilo. Havia espíritos malignos, né? Aqueles povos ali de Canaã simbolizam demônios. Então havia uma palavra de Deus sobre a posse daquela terra. E aqui Deus confirma para Isaac. Não é interessante? Que Deus iria tirar daquela terra. Falou, preocupa não, Isaac. Toda essa terra aqui vai ser sua. Amém. Então, se Deus fala isso para você hoje, preocupa não, essa empresa aqui vai ser sua. Colocando nos dias de hoje. Então, como que Deus faz isso? Essa transferência de riqueza. Deixa-me ler aqui também um versículo que mostra uma situação em que Deus fez isso
quando o povo de Israel saiu do Egito. A Bíblia fala que eles despojaram os egípcios. Então diz assim, em Êxodo 3, 22, cada mulher pedirá à sua vizinha joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e filhas, e despojareis os egípcios. Olha só, tá? A Bíblia menciona que foram milhares de pessoas que saíram do Egito, né? Dos hebreus. Então, com certeza, mais de 1 milhão, porque a Bíblia não está mencionando ali mulheres e crianças. Então, imagina todo mundo pedindo. Tanto de coisa que eles levaram. E de onde que eles tinham ouro, prata para doar ali quando eles fizeram, por exemplo, o tabernáculo e tantas coisas que aconteceram. Então, porque eles saíram enriquecidos. Eles eram escravos e, no entanto, houve ali uma transferência de riqueza. Deus deu de uma maneira justa. E eu gostaria de colocar isso aqui. Despojar significa resgatar. Resgatar, quer dizer, você vai tomar algo que a pessoa estava usando, mas não era dela. E você toma de volta porque é seu. Esse é o sentido de despojar. Nós até já falamos sobre essa questão de despojo aqui em um programa, né, anterior. Mas eu queria então que a gente comentasse isso. Como que esse princípio de transferência de riquezas acontece hoje na nossa vida como filhos de Deus? Pastora, tudo é de Deus, né? Todas as coisas são dele. Com certeza. Né? A terra, riquezas, esteja na mão de quem esteja, é dele. E esse princípio de que em tempos de crise Deus muda riquezas de mãos, isso aí o mundo fala isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram. É um princípio que do mundo dos negócios eles falam isso. Que em tempos de crise o dinheiro muda de mão. E, na verdade, eu acho que em tempos de crise, nós desfrutamos de que a bênção de Deus vai nos alcançar, apesar da crise. E Deus vai realmente tirar da mão de muitos e colocar na mão dos filhos. Né? Porque isso é uma promessa de Deus. Mas, como o povo do Egito, eu penso que eles imaginavam isso. Não, nós já estamos abençoados de sair do Egito, né? De não sermos mais escravos, mas vamos sair ricos. Eu acho que se alguém contasse para eles, eles iam rir, né? Eu acho que hoje, em muitas circunstâncias, é assim. Se alguém falar, não, você vai prosperar nesse tempo agora que todo mundo está fechando a loja. Aí você fala, não, que é isso? Não, se eu sobreviver, eu já estou bem. E esse princípio, ele se aplica às mulheres hoje. Nós temos muitas mulheres empreendedoras. Muitas. Mulheres à frente de negócios, de empresas, mulheres que trabalham e que, quando vem a crise financeira num país ou num tempo, atinge a todos. Sim. Né? Então, acho que essa palavra se aplica também aqui a essas mulheres. Né? Deus pode sim, Deus age através de transferência de riquezas. Amém. E Deus fez isso na vida de Isaac e de Rebeca. No meio daquela circunstância de fome, Rebeca ficou rica. Amém. Glória a Deus. Amém? E José também, né? Nós falamos de José aqui. José, ele, depois de passar por tudo, ele ficou rico como governador. Ele poderia falar, olha, eu quero isso, aquilo. Ele poderia reivindicar o que foi. E aquela herança, ele passou para a sua família. É muito precioso isso ver, né, pastora Márcia, a fidelidade de Deus em tempos de crise. Porque ali não tinha nada. O povo dele saía de onde ele estava para o Egito para vir pedir comida. Ou seja, a bênção de Deus não foi só comida, não. Foi terra. Porque José mandou chamar o pai, mandou chamar os irmãos. Falou, não, vocês vão morar aqui perto de mim. E vocês vão usufruir da bênção. E é isso que Deus tem para nós. Amém. Glória Amém. A Deus. E em João 3, 27, pastora, só para a gente encerrar, fala que porque o homem nenhum pode te dar coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Então, todas as riquezas estejam na mão de quem estiver. É do céu que vai vir para a nossa mão. Amém. Falando em encerrar, nós vamos encerrar mesmo, pastora Dalva. E eu gostaria, então, de concluir esse bate-papo aqui, em que nós estamos falando sobre mulheres que passaram por crises e que prosperaram. E eu gostaria, então, de colocar aqui um último aspecto que eu creio que é muito importante. Qual é a utilidade da crise na vida de uma mulher? Então, Deus não manda
nenhuma crise, nenhuma fome, nenhuma escassez, nenhum problema, tribulação, doença, luta, nada disso. Mas elas acontecem. Porque enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a isso. Depois da queda, né, toda a criação, ela está debaixo realmente de uma maldição. Sim. Embora nós já fomos livres dessa maldição, muitas vezes sofremos as consequências por estarmos aqui. Agora, qual é a utilidade, então, na vida dessa mulher da crise? Porque muitas passam por crise, mas não conseguem sair enriquecidos. Então, nós falamos aqui, as riquezas podem ser algo natural, um aspecto, né, natural, riquezas mesmo, dinheiro, bens, imóveis, mas existe também outra utilidade, a experiência, a maturidade. Eu queria que você mencionasse e deixasse uma palavra para essa mulher, especificamente para uma mulher. Qual a utilidade da crise na sua vida? Pastor, a crise, ela te atrai para Cristo ou ela te afasta. Depende da atitude que você tem diante dela. Muitas pessoas no meio da crise, elas querem culpar alguém. E às vezes culpam até Deus pelo que ela está passando e ficam chateadas e não querem mais se aproximar de Deus. Elas fazem o percurso inverso, né? Mas aquele que é abençoado é aquele que entende que na crise eu vou correr para aquele que pode resolver o meu problema. Amém. Né? E a que crise aproxima, né, de Cristo. Amém. Ele vai te atrair, como o filho pródigo, né? O filho pródigo, quando estava tudo bem, ele estava lá desfrutando e vivendo a vida longe do pai. Mas quando veio a crise, a fome, que ele não tinha o que comer, ele lembrou, na casa do meu pai tem pão. É verdade. Então é para lá que eu vou correr. Amém. Glória a Deus, Marília. Eu penso que um dos alvos, né? Deus não tem prazer no nosso sofrimento, com certeza, mas Deus quer nos ver crescer. Eu acho que na crise é uma boa oportunidade para nós crescermos, né? Crescermos em fé, crescermos em dependência de Deus, crescermos para coisas maiores, porque existe uma fé pequena, uma fé testada e uma fé alargada. Muitas vezes a nossa fé precisa ser exercitada em coisas ali que são importantes para nós estamos vendo. Então, nós exercitamos a fé, a perseverança e lá na frente, né, quando passar a crise, a gente vai ver, nossa, mas eu cresci tanto. Naquela época eu era assim, agora hoje eu sou diferente. Lá em Romanos 5, 3 e 4 fala que nós devemos nos gloriar, né, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Aleluia. Eu creio que Deus quer nos ver mulheres maduras, mulheres que têm uma fé alargada para coisas maiores que o Senhor tem para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Bem, eu quero lembrar você, querido ouvinte, você, principalmente você mulher que está assistindo esse programa, eu creio que a utilidade da crise é identificar a fonte da bênção. Então, Deus vai mostrar para você que é Ele que faz e não você. Amém. E uma vez que você identifica que Ele é a fonte, você pode ter certeza que essa fonte é inesgotável. Amém. Amém? Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando desse assunto. Mulheres que prosperaram em tempo de crise. Amém. Estamos de volta, falando hoje no nosso programa do Batom e Bate-Papo, a respeito do tema Mulheres que prosperam em tempo de crise. Nós compartilhamos aqui, juntamente com as pastoras no programa, sobre tantas coisas importantes que a Bíblia relata e que se aplica a nós hoje. E eu gostaria de dar continuidade ao que nós compartilhamos e deixar uma palavra para você sobre isso. Como que você pode prosperar num tempo de crise? Parece que são duas coisas tão diferentes. Tempos de crise, normalmente nós esperamos problemas, dificuldades, consequências, resultados pequenos ou nenhum. Mas comparar com prosperidade, isso é possível? Sim, é. E eu quero usar o exemplo aqui de Isaac e Rebeca, falando especificamente de Rebeca, que era esposa de Isaac, filho de Abraão. Então, Rebeca é uma mulher que prosperou em tempo de crise. Por isso ela é um modelo para nós. No texto de Gênesis 26, 1, 14,
fala a respeito de Isaac e Rebeca. Foi um tempo de fome, de dificuldades para ambos. Mas Isaac, ele é símbolo de herdeiro. E Rebeca também é, porque ela estava casada com ele. E ali, aquela aliança implicava que os dois estavam comprometidos. O que atingia um, com certeza iria atingir o outro. Agora, como esposa, Rebeca estava incluída na bênção de Deus para Isaac. Sim, mas ela também participava das lutas, das dificuldades. Não é interessante? Então, se ele tinha lutas, ela também tinha. Se ele era perseguido, ela também era. Se ele falhava, ela também sofria. E da mesma forma, se ele prosperava, ela também prosperava. Então, aquilo que a Bíblia relata sobre Isaac está também relatando e descrevendo a experiência de Rebeca, ainda que, do ponto de vista dela, exista algumas diferenças, mas os princípios espirituais aqui são os mesmos. Por isso eu quero compartilhar 3 deles com você, porque eu creio que hoje não é muito diferente para nós. Muitas vezes as mulheres enfrentam lutas que não são apenas delas, mas é do marido, é da família, e que envolve emocionalmente, e ela precisa ter uma postura em relação a essa situação. Então, vale a pena nós pararmos aqui para olhar o exemplo dessa mulher, Rebeca, que prosperou em tempo de crise. Agora, o que aconteceu? Eu quero mencionar aqui 3 coisas que eu penso que falam do segredo dessa mulher ter sido bem-sucedida numa situação tão difícil da sua vida. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, crises, sejam elas quais forem, nós não entendemos muito bem. É como um tempo de neblina, em que você não consegue enxergar muito longe. A visão, ela é pequena, ela é curta. Então você tem que ter mais cuidado. Por isso é que nessa hora vai prevalecer aquilo que você crê. Porque aí você vai ser conduzido pela palavra, pela sua fé naquilo que Deus falou. Foi isso que ela fez. Então, por que Rebeca prosperou em tempo de crise? Primeira razão, porque ela era herdeira da promessa de Abraão. Então, o fato de você saber que você é herdeiro faz toda a diferença na hora de passar uma crise. Ora, apesar de Isaac e Rebeca, eles estarem ali debaixo dessa palavra e dessa promessa que Deus deu a Abraão, de que ele iria possuir toda aquela terra e também a sua descendência, isso não impediu que eles passassem por um tempo difícil, um tempo de fome. Então, a vontade de Deus é a prosperidade dos seus filhos. Mas é em tempo de crises que nós vamos testar e que nós vamos experimentar da bondade do Senhor na nossa vida. Porque esses tempos de crise, eles nos levam à lucidez. Leva você a reconhecer que você precisa de Deus, mesmo você crendo que você é herdeiro. Muitas vezes nós não temos a posse imediata ali da herança, mas isso não significa que nós deixamos de ser considerados como herdeiros de Deus. Então, a experiência, por exemplo, do filho pródigo, que a Bíblia relata. A Bíblia diz que ele saiu de casa, ele levou a sua herança, ele gastou tudo, e depois que ele estava ali no momento de crise, passando necessidade, é que ele caiu em si, ele teve um momento de lucidez. E o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai, porque ele confiou na bondade do seu pai. E ele diz, na casa do meu pai tem abundância, então eu não preciso passar necessidade. É isso que você precisa lembrar na hora da crise. Eu sou herdeiro, eu sou herdeira de Deus, eu sou herdeira em Cristo. Por isso, eu posso sim usufruir das bênçãos de Deus na minha vida. Agora, mesmo que
do lado de fora as pessoas estejam passando dificuldades. Lá fora pode ter fome, mas para os filhos de Deus sempre há suprimento e abundância. Lembre-se disso. Em Gálatas 3,19, nos fala exatamente desse princípio. Diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Percebe? Então, nós também somos descendentes de Abraão. Então, Isaac aqui e Rebeca, eles apontam para nós. Percebe? Porque eles eram herdeiros. Eles eram herdeiros da riqueza, das coisas materiais, mas também da promessa, da posse da terra, que hoje se aplica também a nós em relação a bênçãos espirituais e também materiais. Agora, Deus, ele promete e ele dá para Isaac uma palavra falando que dele iria transferir a posse daquela terra que estava na mão dos inimigos para Isaac. Olha o que o texto diz. Apareceu o Senhor e disse para Isaac: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, estatutos e leis. E Isaac ficou em Gerar. Olha, esse texto aqui, ele nos fala da confirmação da herança de Abraão para Isaac. Então, ele já tinha recebido a herança do seu pai. E aqui Deus fala, agora eu também vou confirmar. Eu vou dar a posse dessa terra para você. Agora, Deus é justo. Deus age na legalidade. Então, Deus prometeu dar a Isaac a terra que estava sendo ocupada pelos filisteus, que eram os inimigos. Então, essa transferência de riquezas, ela aconteceu na Bíblia muitas vezes. Nós mencionamos aqui uma ocasião lá no Egito, quando o povo hebreu saiu do Egito. Então, eles levaram prata, ouro dos egípcios e muitas riquezas. Então, a Bíblia fala que eles despojaram os egípcios, porque a mão de Deus estava ali operando. Quer dizer, Deus tirou do ímpio e deu para o justo. Mas Deus faz de uma maneira legal. Nada ilegal. Existe, Deus age na legalidade espiritual. Então, José do Egito também, ele foi enviado para o Egito, chegou ali como escravo, mas ocupou o maior alto posto como governador do Egito. Ele era o segundo depois de Faraó. E ele prosperou. Não só Faraó prosperou ali, no meio daquela crise de fome, mas José também prosperou e ele foi o canal de bênção para Deus preservar a família de Jacó, seus filhos e todos que estavam com eles. Percebe? Deus então transferiu ali a riqueza, porque isso nos fala também de uma herança. Isaac, da mesma maneira. A Bíblia fala que ele habitava na cidade de Gerar, no meio ali dos filisteus, e Deus o fez prosperar lá naquele lugar. Porque ele disse, eu vou te dar essa terra. Então, essa mesma bênção está sobre a nossa vida hoje. Se você crê, querida irmã, que você é herdeira de Abraão, como diz Gálatas 3, que nós lemos aqui, então você também é herdeira de Cristo. Então, tudo que Cristo tem, você tem. Então, creia. Creia na promessa. Creia naquilo que está escrito na palavra. Eu penso que essa foi a primeira razão porque Rebeca prosperou em tempo de crise. Porque ela creu na promessa de Deus dada a Abraão. E uma vez que ela se casou com Isaac, ela estava debaixo dessa palavra. Aquela promessa se estendia a ela. E ela agiu por fé. Mesmo num tempo que era muito difícil, ela decidiu crer naquilo que Deus falou. Se você crê que você é herdeira e que você já tem essa herança, ela vai se manifestar na sua vida, na hora certa.
Deus vai fazer isso porque Ele é fiel e Ele se compromete com aquilo que Ele fala. Amém? Mas tem uma segunda razão por que Rebeca prosperou em tempo de crise. Porque ela confiou na graça de Deus. Então, a graça de Deus fala de algo que Deus nos dá, independente do nosso merecimento ou de algo que nós fizemos. Lá no Salmo 35, 27, diz assim: o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Olha, Deus tem prazer que os seus filhos prosperem. Então, Deus não tem prazer na escassez, na fome, na tribulação, na luta, ainda que tudo isso tem a sua utilidade, porque vai nos levar para o Senhor, vai nos levar a buscar o Senhor, vai nos levar a depender do Senhor. Mas sabe, a graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer circunstância. E a graça de Deus se manifestou ali. A bondade de Deus na vida de Rebeca. Então eu creio que Rebeca, naquele momento, ela falou: não, nós somos herdeiros de Abraão, Isaac, nós estamos incluídos nessa promessa. Agora, qual era o contexto em que ela teve que crer na promessa e crer na bondade de Deus, esperar na graça de Deus? Porque a Bíblia fala que havia fome na terra. É assim que começa o texto em Gênesis 26. Havia fome na terra, então todos ali estavam sofrendo por causa da fome. Isaac e Rebeca também. Então, qual que era a saída para eles? Eles precisavam confiar na graça de Deus. Não bastava eles apenas insistir em plantar, porque ninguém estava plantando. Você acha que eles estavam plantando em tempo de seca? Não. Então, como que Isaac simplesmente podia fazer isso? Confiado nas circunstâncias? Não. As circunstâncias ao seu redor não eram favoráveis. Então, não dependia do trabalho deles. Eles estavam totalmente nas mãos de Deus. Sabe, circunstâncias assim acontecem na nossa vida. Para quê? Para que você possa confiar inteiramente em Deus. Mas para isso, para você poder confiar na graça de Deus, você precisa ignorar as circunstâncias ao seu redor. Foi o que Rebeca fez. Rebeca, ela fez exatamente isso. Deus deu uma palavra específica para Isaac, o seu marido. Deus disse: não vá para o Egito. Fique nessa terra, porque é aqui que vocês vão prosperar. Só que ficar ali implicava em fé. Para ir para o Egito, talvez eles ainda tivessem uma chance de sobreviver, vamos dizer assim, àquela situação. Mas permanecer exigia fé. E eles decidiram agir em fé. Percebe? Não tinha nenhuma garantia de que permanecer naquela terra daria certo. A única garantia era a palavra de Deus. Deus disse: não vá para o Egito. Agora, quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis, é tempo de você confiar no suprimento de Deus. Não faça nada fora do consentimento ou da direção de Deus. Por isso que a unidade ali no casamento é muito importante. Nós compartilhamos aqui algumas experiências a respeito de mulheres que às vezes são crentes, às vezes o marido não é, ou como que essa mulher pode esperar pela promessa, o cumprimento da bênção na sua vida, sendo que circunstâncias ali são contrárias. Então, Rebeca é um modelo também para nós nisso, como esposa. E eu percebo aqui na vida de Rebeca e de Isaac a importância da unidade do casamento, porque nesse mesmo texto de Gênesis 26, relata que eles tiveram dificuldades. Tinha fome, mas teve também um problema conjugal. Então, vamos ver aqui primeiro essa questão das circunstâncias contrárias. Porque, normalmente, no meio da circunstância, às vezes o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. E aí, como é que nós vamos fazer? Então, Deus falou para Isaac: não desça para o Egito. E o que foi que Rebeca fez? Ela se posicionou ao lado do marido. Ela não tinha também garantias de sucesso, mas ela confiou em Deus. Ela poderia dizer para Isaac: não, vamos para o Egito. Dizer o contrário do que Deus disse. Mas ela decidiu e ela apoiou o marido na direção que Deus deu para ele.
Então, entenda uma coisa. A bênção na vida de um casal, ela é desencadeada quando os dois estão em concordância, em linha com a vontade de Deus. Então, eu penso que ali a bênção de Deus na vida daquele casal, ela desencadeou com a decisão deles de obedecer a Deus e permanecer naquela terra e não ir para o Egito. Mas, muitas vezes, a esposa, ela é a primeira a pressionar o marido a fazer o contrário do que Deus disse, ou às vezes fazer o que ela quer. Eu me lembro de uma situação, eu estava ouvindo o testemunho de uma esposa de um missionário, um pastor, que veio para o Brasil há muitos anos atrás, e eles foram para uma região norte do Brasil, onde era muito difícil ali a situação, a estrutura, né? Não havia infraestrutura, e para chegar no local, na cidade que eles iam, eles tiveram que ir de barco. E eles tinham 3 ou 4 filhos na época, não lembro, e ela estava testemunhando que no percurso eles tiveram que ir de barco no Rio Amazonas. E aconteceu que no percurso a filha de 2 anos caiu do barco no Rio Amazonas. Só que eles não viram, e eles sentiram falta dela depois de um tempo. Então eles não sabiam exatamente onde ela tinha caído. Então eles voltaram com o barco procurando a filha. Só que depois o tempo foi passando e veio o desespero, e 30 minutos depois eles não tinham encontrado a filha. E ela queria então que descesse mais o rio. E de repente o marido dela para e diz assim: não, nós vamos subir, nós vamos na direção oposta. E ela disse que naquela hora ela deu um desejo de forçar, de falar para ele: não é por aí. Mas ela disse que naquela hora ela decidiu e ela fez uma oração. Ela falou: Senhor, guia o meu marido para onde a nossa filha está. E ela confiou no Senhor. E eles foram na direção que o marido havia dito. Minutos depois, eles acharam a criança, a filha de 2 anos, boiando no rio. Exatamente no lugar onde ele havia dito que estaria. Olha, que coisa tremenda. Ela disse que aquele foi um testemunho tão grande para ela. E depois eles encontraram a criança de uma maneira sobrenatural. Ela foi salva. Ela mesma, depois, a criança conta para os pais que eles perguntam: como que você fez? Você ficou com medo? E ela falou: não, tinha um homem lá segurando a minha mão. Ora, uma experiência maravilhosa. Quer dizer, aquela criança, com certeza, ela experimentou ali o salvamento, né? A presença de Deus naquele lugar. Olha, queridas irmãs, eu não sei qual é a situação ou a dificuldade na sua vida, mas eu sei de uma coisa: coloque a sua confiança em Deus e não no seu marido. E Deus vai guiá-lo na direção certa por amor a você. Amém? Porque o Senhor opera no meio da crise e Ele não vai deixar você na mão. Sabe uma outra situação que nós vemos aqui na vida de Isaac e Rebeca? Como que eles confiaram na graça, na bondade de Deus, porque as circunstâncias não eram favoráveis. Mas também no meio das falhas, porque a Bíblia diz que ali naquela cidade de Gerar, Isaac mentiu que Rebeca era sua irmã. E aquilo gerou uma situação constrangedora para ele, para ela, colocou Rebeca em risco. E ela poderia, então, ficar com raiva dele, mas com certeza aquilo ali deve ter gerado um conflito conjugal. Mas sabe, independente da falha, Deus vai ser fiel a você e à sua família. Por isso, jamais use as falhas do seu marido para culpá-lo pelos problemas. Isso pode vir a acontecer? Ele pode tomar decisões erradas, falhar? Claro que sim. Isaac era um homem de Deus e ele fez isso. Mas você pode ter certeza que a graça de Deus é maior do que as suas falhas. Então aprenda a orar e a confiar na graça de Deus. Aprenda a ver com os olhos de Deus. Creia que Deus vai dar uma saída em cada circunstância. Ok? Eu tenho certeza que homens de Deus, eles são maridos que não querem ver as suas esposas passando necessidade. Pelo contrário, eles têm prazer em dar o melhor para sua esposa, para sua família. Mas é claro que em muitas situações existem perdas, existem erros. E
E às vezes o marido se sente até culpado por ter tomado uma decisão errada. Mas eu penso que aqui entra o papel da esposa, da companheira. Ela vai ser aquela pessoa que vai ajudar, mesmo quando ela reconhece, e ele também, o erro, a decisão errada, mas eles podem retomar isso, reconhecer, arrepender e confiar na graça de Deus. E Deus pode mudar a circunstância quando os dois entram em acordo, quando há harmonia. É interessante porque a primeira menção na Bíblia de ajuda e de socorro foi quando Deus criou a mulher para ser ajudadora. Não é interessante isso? Lá em Gênesis 2:18, fala que Deus criou a mulher para ser companheira, ajudadora. Agora, isso não significa realmente que a mulher precisa concordar silenciosamente com tudo que o esposo faz. Não, a sua postura em buscar a solução em Deus é que vai mostrar a sua fé, a sua confiança. E eu creio que assim os dois podem desfrutar da bênção de Deus. Então a história de Isaac e Rebeca, ela nos ensina como que filhos de Deus são abençoados, apesar das falhas de um deles. Sabe por quê? Porque a graça é maior do que a sua falha. Seja então graciosa com seu esposo e seja alguém que confia no Senhor, apesar das circunstâncias e apesar das falhas. Mas tem uma terceira razão porque Rebeca prosperou em tempo de crise. Ela semeou no meio da crise. O texto diz assim, em Gênesis 26, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Essa é uma verdade espiritual. Nós somos abençoados quando nós semeamos. E muitas vezes a semeadura acontece no meio da crise. Semear em tempo de fartura não é difícil. Mas semear em tempos de escassez exige fé. Foi o que Isaac e Rebeca fizeram. Deus falou que iria abençoá-los naquela terra. Mas havia seca, havia fome, escassez. Mas assim mesmo, eles semearam, porque eles creram na palavra do Senhor. Sabe, semear é a maneira de Deus de te levar a prosperar. Então, quando você contribui na obra de Deus, você, na verdade, não está dando algo para Deus. Porque Deus é dono de tudo, e tudo que você tem foi Ele que te deu. A Bíblia não diz? O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, isso significa que tudo vem das mãos de Deus. Então, quando você oferta, quando você semeia, você apenas devolve o que você recebeu dele. Mas ainda assim, Deus recebe a sua oferta como uma semente. E Ele devolve em forma de frutos abundantes. Ele devolve em forma de bênçãos na sua vida. Agora, entenda uma coisa. Mesmo quando você semeia, você precisa depender de Deus para ver o fruto da sua semeadura. Porque Deus não faz barganha. Você não pode chegar para Deus e dizer, não, eu dei a oferta, agora eu quero receber. Não, faça isso de uma maneira graciosa, bondosa, porque você quer contribuir com a obra do Senhor. Faça com a motivação correta. Agora, você pode esperar a bênção? Claro que sim. Eu penso que Isaac, quando ele semeou ali, naquele tempo de seca, ele estava esperando colher. E Deus o honrou. Eles semearam numa terra seca, sabendo que não tinha garantias nenhuma de que eles iriam colher, porque eles dependiam de chuva. É óbvio. Se você vai semear, você depende da chuva, do sol, de todos os recursos naturais ali da terra, para que os frutos possam vir. Então, eles sabiam que a chuva teria que vir. Então, eles tinham que depender dos recursos dos céus. Isso nos fala de olhar para o alto. Isso nos fala de depender do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 121, que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher, Rebeca.
a colheita. A Bíblia diz assim, no mesmo ano, ou seja, no ano que eles semearam, eles recolheram 100 por 1. Uau! Eles então colheram em abundância. Agora, como que você deve semear em tempo de crises para prosperar? É sobre isso que nós estamos falando. Dando com generosidade, abrindo mão do seu bem-estar para servir outras pessoas, dando graças pelo que você já recebeu, pelo que você tem. Às vezes não é muito, mas é o suficiente para aquele momento. Permanecendo na posição que Deus te colocou em tempos difíceis. Porque às vezes é muito fácil você sair daquela posição, deixar uma liderança, por exemplo, da célula, no momento em que você está passando a crise, que você não vê resposta às suas orações. Não faça isso. Permaneça na posição que Deus te colocou em tempos difíceis, porque isso é uma semeadura. Seja fiel no pouco. Você semeia quando você anda por fé e não por vista. É assim que você vai prosperar em tempos de crise. E eu quero deixar essa palavra para você. Aprenda a semear no meio da crise. E você, com certeza, irá prosperar a 100 por 1, como Isaac e Rebeca prosperaram. Porque o Deus de Isaac e de Rebeca é o seu Deus. E a promessa de Deus para eles é a promessa que você tem. Em Gálatas disse que você é herdeiro em Cristo Jesus. Então nós podemos sim prosperar em tempos de crise. E eu quero finalizar lembrando a você esses 3 aspectos. Rebeca prosperou porque ela era herdeira da promessa de Abraão. Rebeca prosperou porque ela confiou na graça de Deus e não no merecimento dela ou do seu marido. E por fim, Rebeca prosperou porque ela semeou no meio da crise. Que seja essa a sua experiência nesses dias. Que você possa crescer, que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, porque Deus se alegra na prosperidade dos seus filhos. Amém? Eu gostaria de encerrar orando por você. Pai, nesta hora, eu quero orar por cada um desses ouvintes, por cada uma dessas pessoas que ouviram e que receberam essa ministração. Principalmente por essas mulheres que estão hoje, nesse momento em que elas estão ouvindo esta palavra, passando por situações difíceis, talvez até semelhantes àquela que Rebeca enfrentou na sua vida ao lado de Isaac. Eu oro agora para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Ó Deus, revela a elas a herança que elas têm em Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que elas possam compreender que a graça do Senhor é muito maior do que qualquer circunstância, do que qualquer falha, do que qualquer erro ou decisão errada que ela ou o seu esposo tenha tomado. Ou no caso dos filhos, das filhas, os seus pais tenham tomado. Eu oro, Senhor, para que ela tenha a sua fé hoje fortalecida para semear no meio da crise e para usufruir da prosperidade e dos frutos abundantes que o Senhor tem para cada uma delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada. E nós voltamos a semana que vem.